músicas contrárias à moral. Músicas contrárias à moral. Padre, hoje em dia existem muitas leis para evitar a poluição visual e poluição sonora. Psiu! Programa de silêncio urbano? Quantas Exatamente, vezes? porque senão fica... Enfim, a cidade começa a ficar feia, mas também começa a perturbar as músicas, volume alto, coisas barulhentas, a cacofonia das grandes cidades começam a prejudicar a nossa saúde. Sim. Agora, as músicas que são contrárias à moral, elas fazem também um grande malefício à nossa alma e à nossa fé. Porque aquela música perversa que entra pelo nosso ouvido, São Paulo vai dizer que a fé entra pelo ouvido. Ou seja, se a fé entra pelo ouvido, a ação do inimigo, a ação do demônio também vai entrar pelo nosso ouvido também, com muita violência. Isto grava na memória. Isto grava e aquela música fica girando, 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 e às vezes pode constituir uma ocasião de tentação, pelo menos, se não às vezes uma ocasião de pecado para as pessoas. Então é preciso selecionar muito bem as músicas, né, da nossa nova casa, nessa decoração para 2024. E tomar cuidado naquilo que nós ouvimos na rua, ou seja, se eu estou num farol, por exemplo, e às vezes estaciona um carro do meu lado com aquela música horrível, eu tenho que tomar uma providência ali, nem que se for fechar a janela. Isso, exatamente, é uma providência e muitas vezes a letra é uma letra inconveniente. Não edificante. Mas Agora, não só isso, né, padre? Não só a letra. não só a letra. O ritmo. O ritmo, é verdade. Agora a sua coisa verdadeira. O ritmo induz ao pecado. Exatamente. Nossa, que coisa impressionante. Nós tínhamos um professor de música, padre, que ele dizia, há certas músicas, por exemplo, o canto gregoriano, um canto polifônico, enfim, um canto assim que faz bem à alma. Ele trabalha do pescoço para cima. Ele dizia, há outro tipo de música que é estudado, hein? Professor dizia isso. Professor dizia isso. É uma coisa estudada que mexe, infelizmente, do pescoço para baixo. Nossa, impressionante, irmão Fábio. Influencia a pessoa. Olha, um estudante. Influencia fisicamente, inclusive, né? Influencia fisicamente. Tem vários estudos, né? Sim. Vários estudos que comprovam isso. Mas, ou seja, tem essas músicas que talvez influenciam pelo ritmo, mas há outros tipos de música que são músicas satânicas. Com letra, conteúdo propriamente satânico. E um católico não pode ouvir isso. De forma alguma. Depois, padre... E às vezes com a letra, às vezes choca, né? As pessoas ouvem, nossa, que coisa feia, né? E a pessoa tem um repulso. Mas é interessante que você falou também a questão do ritmo, né? Exatamente. Só o ritmo, às vezes nem a música, só certas músicas, elas mexem, como disse o professor aí, contaram um caso uma vez de um menino, de criancinha, que ele ouviu uma música, que era uma música que ele associou com uma cena de um sujeito que pegava uma faca num filme e dava num outro. E o menininho, então, brincou de pegar a faca e andar com a faca na casa. O menininho contava isso. Só faltava estar cantando a música, né? E o irmão dele que segurou, falou, não. Nossa Senhora. Então, veja que é uma impressionante. Então, evitar músicas que tenham uma letra não edificante, um ritmo excitante. Excitante. E, padre, aqui eu também aproveito para colocar, ou seja, será que nós católicos ouviríamos uma música dessa diante de nosso Senhor Jesus Cristo? Nossa. Eu colocaria para o menino Jesus, nós saímos do Natal agora, para ouvir uma música como esta? Numa festa em homenagem a Nossa Senhora, será que eu colocaria uma música como esta? Padre, as nossas palavras penetram. E como é feio também as pessoas às vezes usando palavras de baixo calão, palavras vulgares, palavras imorais, um palavrão, um católico falar um palavrão dentro de casa. Fora de casa também já seria um horror. Mas dentro de casa? Dentro de casa e procurar afastar até para si mesmo, né? Quando vir, né? Exatamente, não pode, é uma coisa que não pode sair jamais de nossos lábios. Um homem falando palavrão é horrível. É horrível, nossa. Um horror. Mas uma senhora falando palavrão. Nossa. Aí, meu Deus, a beleza própria, o gênero, etc. Exatamente. Né? A delicadeza, o bom trato. Nossa, é impressionante. E o senhor sabe que São Jerônimo diz que nós podemos pecar por pensamentos, palavras, atos e omissões. Dentro dos atos, desejos, né? Mas que o homem e a mulher mais pecam, o irmão Fandé. 30% dos seus pecados são com as palavras. Nossa. Vamos inverter. Por que 30% não sejam de palavras belas e construtivas?
Então, cuidado com essas palavras, músicas que têm esse conteúdo com palavras dessa, né? Que Exatamente. depois pode ser que Deus me livre. Como dizíamos há pouco, a família é o primeiro arauto da fé do filho. O pai soltar uma coisa dessa, a mãe católica, sem querer, ou já entrou, não pode. Não pode. Temos que limpar a casa. Limpar, vamos. Limpar, então, Vamos limpando nossa Então, casa, padre. seleção A casa de interna músicas. também, né? Exatamente. De músicas. Então, seria evitar músicas inconvenientes pela letra e pelo ritmo, né? Exatamente. Interessante. Sexto Bom, ponto, padre. Nossa, Nossa casa tá ficando bonita, padre. Agora tá ficando bom, hein? Agora, enfim, assim, o mais recôndito da casa de alguém é o claro, quarto. quando se tira a casa que a gente varre sempre, está sempre limpinha. Limpinha. Se a gente vai tirando algumas coisas que incomodam, já vai ficando tá no outro ar. Né? E abre espaço para outras coisas melhores, né? Exatamente. O fato é que já vai ficando um bom ar. Padre, mas ali no mais recôndito de nossa casa, sempre é nosso quarto. O quarto da pessoa. E dentro do quarto, o armário. Enfim, onde a pessoa vai guardar Exato. a vestimenta, os objetos, assim, é o mais íntimo da pessoa. E este é o sexto ponto. Modas. Um católico tem que tomar cuidado com as modas. Ele não pode ter dentro de casa más modas. Modas inconvenientes, modas contrárias à virtude. Não pode. Olha, padre, o senhor Esse está foi trazendo importante, né? a lume agora o que Nossa Senhora diz em Fátima também, né? Nossa E olha que era Senhora disse 1917, padre. Exatamente. que as modas ofendiam a Deus, né? Que modas naquela época. E se Nossa Senhora aparecesse hoje, padre? O que será que ela diria? Ela diria que para a casa estar bem limpa, é o que o senhor está dizendo agora, né? Toma muito cuidado com aquela que nós escolhemos para revestir o nosso corpo, né? E padre, infelizmente as pessoas hoje em dia elas vão se acostumando com esse tipo de moda. É. Mas o demônio tem uma intenção muito clara. Ou seja, é quase um processo histórico. Aos poucos as roupas foram sendo encurtadas, foram sendo cada vez mais decotadas, cada vez menos Belas. vez menos belas Sendo mais feias. e sendo contrárias cada vez à moral, A moral. aos bons costumes. Toma muito cuidado. Ou seja, se o demônio está encurtando, ele está querendo levar as pessoas, infelizmente, para o momento que as pessoas estejam associadas ao demônio. E nós não podemos esquecer que quando o homem cometeu o pecado original no paraíso terrestre, a primeira providência de Deus, Exatamente. Deus teceu túnicas para Adão e Eva. Tá bom. Perfeito. O exatamente. Deus Pai é considerado o padroeiro dos alfaiates. Sim. Imagina que roupa, padre, Deus deve ter feito para eles. Nossa, super Ele que túnica. criou o sol, a lua, o mar, que roupa. Né? Olha, essa era uma moda que... Essa devia pegar essa Essa moda. podia pegar, né? Essa. Então, escolher muito bem, tomar muito cuidado com evitar modas ofensivas, né? Porque que a gente isso- possa deixar uma marca nos outros também, né, padre? Porque, sabe, São Francisco de Sales dizia uma frase que nunca mais esqueci, né? Cuidado, ele dizia assim, né? Faça-se com que se reconheça suas atitudes, que Deus está contigo. Então, a moda a gente vai reconhecer como é que a gente é mesmo. Exatamente. Como nós Depois, somos. se eu estou usando uma moda ruim, contrária à moral, eu estou fazendo mal para minha alma. E para outros também, né? Porque Exatamente. temos pouco. Então, muito impressionante. Eu acho que esse é uma coisa para a gente ver direitinho na nossa casa, né? Uma das 10 coisas, né? Tem que revisar o armário. Revisar o armário. Fazer não só a revisão do carro, né? No armário também. No armário armário para também. 2024. Modas né? inconvenientes. Não. Fora. Isso. E não venha com desculpa, padre. Eu tô dentro de casa. Não é porque eu tô dentro de casa que eu vou me vestir mal. Eu repito, Exatamente. nós temos em casa algumas parabólicas que são os olhos dos nossos filhos e filhas olhando para nós. E se eu faço isso diante do meu filho e da minha filha, ou seja, É. primeiro que eu sou um espetáculo para os anjos e para todo o céu. Deus está me vendo em todo lugar. Já disse São Paulo também. Espetáculo. Mas se eu faço isso para os meus filhos, eu estou ensinando para eles que certas coisas eu posso fazer escondida e outras eu sou uma outra pessoa quando estou diante do público. Se dentro de casa eu posso fazer tais coisas, fora eu não posso? Que incongruência há dentro de minha alma. E tem uma rachadura aí. E o católico não pode ser incongruente. Não pode. Ele tem que ser coerente, né? Coerente, né? Coerente, vida- a fé dele tem que ser a mesma dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Diante de Deus, e eu vou lhe repito, e diante dos filhos.
tanta preocupação você tem com as crianças hoje em dia. Meu Deus do céu, ótimo. Excelente. Mas eu tenho que começar a pensar nessas coisas aqui agora. Como é que... Começa em casa a educação, né? Então dá um exemplo. Exatamente. A minha linguagem tem que ser uma linguagem elevada, como usa pouco. Digna. E também os meus modos e as minhas modas, né? A minha vestimenta. Por isso que o nosso hábito, padre, ele cobre o corpo, mas descobre a alma. Ele é a expressão do nosso ideal, como dizia o Sr. Dr. Plínio. É a expressão do nosso ideal, exatamente. Né? E a roupa deve ser a expressão daquilo que a pessoa leva de sagrado em si mesmo. Exatamente. Tem roupas muito bonitas, né? Que uma mulher pode usar, que uma pode muito usar, dignas. compostas, Vestidos, elevadas. Homens. Né? Existem roupas muito dignas Sim, para homens. muito dignas, sim. Muito bom. Em frente, ótimo. padre. Nossa, a casa está ficando com que novo? 2024. Padre Ricardo, 7º ponto. Artes. Artes? Artes. As artes. As artes. A minha casa tem que Ah, estar bem decorada. Não. Arte, não pode fazer arte em casa. Tem que ter arteiro. cortar as artes. Entre arte e artista, arteiro. Não, seria... Artes sem beleza. Ou artes também obscenas, inconvenientes. Estéticas. As obras de arte. Obras de arte, imagens, quadros. Isso tudo tem que ser condizente também à moral. Tem que ser belo, né? Belo. Padre, por quê? Uma verdadeira arte, ela tem que ter harmonia. Ela tem que ter simetria. Ela tem que ter proporção. É o que São Tomás vai explicar na quarta via. São as leis da estética do universo. Exatamente. Harmonia, algumas delas. Deus Harmonia, colocou, ou proporção, seja, Deus colocou simetria, isso em toda a obra da criação. proporcionalidade. E São Tomás de Aquino, quando ele vai explicar as 5 vias para nós chegarmos ao conhecimento de Deus pela razão. A quarta delas é a famosa via da beleza, é a via da pulcritude. Porque São Tomás vai dizer, se existem seres que são belos, e dentro da escala dos seres há uma proporção, ou seja, existem seres mais belos que os outros, existe um ser absoluto que é possuidor de todas essas belezas. Que é o padrão, né? Que é Deus. Deus é o modelo, é o arquétipo de todas as belezas. Portanto, todos os quadros que eu vou decorar a minha casa, talvez, às vezes, alguma estátua, não que eu adore e venere, jamais, mas que serve como uma cultura, uma representação, tem que ser condizentes com a moral. Porque isto penetra nos nossos olhos. Isso penetra na formação e na psicologia de uma criança. Mas tem que ser uma coisa bela. Porque às vezes, de repente, não é uma coisa diretamente contrária à moral, mas é uma coisa confusa. Uma coisa sem harmonia, sem proporção. Definida, né? Não está definida. Mas isso influencia, porque toda arte traz consigo uma ideologia. E toda ideologia tem um profundo pensamento por detrás. Uma arte moderna traz um pensamento moderno atrás da arte. E eu estou sendo influenciado por isso sem me dar conta. Isso tendencia, vai levando para uma má tendência os meus bons costumes. E vai contradizendo ali a minha moral.